Bom dia a todos. Nós vamos fazer a gravação aqui da aula da Escola Dominical desse domingo, 1º de novembro de 2020. Nesse ano, praticamente quase desde o início do ano, um pouco depois, nós temos estudado a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. E nos últimos 2 domingos, hoje é o terceiro, o material de apoio tem sido essa segunda revista, que tem tratado do final da carta de 1 Coríntios e depois vai tratar de 2 Coríntios. A lição de hoje é a lição de número 3, cujo título é Unidade e Diversidade na Prática dos Dons. E a lição está fundamentada no capítulo de número 12 da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Esse capítulo já serviu de base para a lição 1 ministrada pelo Vaguinho, há 2 domingos atrás, e para a lição 2 ministrada pelo Fabiano, domingo passado. Mas o tema continua sendo o mesmo. Das 2 lições foi dons espirituais e da lição de hoje também dons espirituais. A gente lembra que a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios foi escrita para tentar dirimir ou esclarecer algumas confusões, algumas dúvidas que o pessoal, os membros daquela igreja tinham. Os Coríntios, a igreja de Coríntios, ela causava muito confusão e por vários assuntos. Confusão, como a gente já viu, por haver grupos que preferiam um determinado mestre. Confusão por causa da comida, do que tipo de comida, com que tipo de comida se alimentar. Confusão por causa do culto, da forma de se portar no culto, de se vestir até no culto. Confusão por causa de briga de irmãos levada à justiça. Confusão por causa da ceia. E aqui a gente até admira, mas confusão por causa de dom espiritual. O dom não é espiritual, como é que isso pode causar confusão? E o que a gente nota aqui é que a confusão, o problema aqui era causado porque as pessoas ali daquela igreja parece que não estavam concordando que Deus era soberano para ter dado determinado dom. Como se dissesse, Deus fez isso aqui errado, esse não é o dom que cabia a mim ou deveria caber aquele outro irmão. Deus está errado. Isso as pessoas ou tinham uma superioridade, se achavam um complexo de superioridade em relação aos outros, ou às vezes um complexo de inferioridade. Aparentemente, as pessoas acham que alguns dons são melhores que os outros. Parece que se as pessoas pudessem optar, eles iam querer aqueles dons que, vou chamar aqui, me desculpe o termo, espetaculosos. E eu destaco aqui talvez o dom de cura e o dom de operação de milagres, que foram até citados pelo Fabiano, então ali no versículo 8 a 10 de 1 Coríntios 12. Lembrando que a lição de hoje está baseada no versículo 12 até o final, que é o versículo 31. E como eu estava dizendo, parece que as pessoas gostariam de, por exemplo, fazer milagre como Jesus fez, de transformar água em vinho, de andar sobre as águas, de acalmar a tempestade. Ou sei lá, como Eliseu, ou Jesus, que multiplicou o pão e o peixe, o Eliseu que multiplicou o azeite, a farinha, que levantou o ferro do machado de dentro do rio. Então, as pessoas que têm esse dom acham, se eu tiver um dom igual a esse, as pessoas vão me colocar para cima, vão me achar o espiritual. E isso, talvez, não sei se é exatamente isso, mas esse tipo de pensamento de que alguns dons podem ser melhores que os outros, parece que estava causando confusão lá na igreja de Corinto. Só lembrando que a questão dos dons
Está citado aqui, como eu disse, quais alguns tipos de dons, aqui no texto que eu já citei, 1 Coríntios 12, 8 a 10, um pouco antes. Nesse mesmo capítulo, lá a partir do versículo 27, também vão ser citados os dons. O próprio apóstolo Paulo vai citar aqui no capítulo 14 também, mais falando sobre dom de língua, vai falar sobre dons. Em Romanos capítulo 12 ele fala sobre dons, em Efésios capítulo 4. E por último, o outro apóstolo Pedro, também lá na primeira carta, no capítulo 4, vai citar sobre dons. Mas para tentar desfazer essa confusão, Paulo vai trazer uma metáfora, uma ilustração, comparando a igreja com um corpo. E realmente, se uma igreja funcionar como um corpo saudável, ou talvez até qualquer instituição funcionar como um corpo saudável, seja uma equipe de futebol, uma empresa, a família, que funcione tal qual um corpo saudável, as coisas vão acabar dando certo. No caso, há um privilégio da igreja, que a cabeça desse corpo, que é a igreja, ela é perfeita, enquanto as outras cabeças dessas outras instituições que eu citei não são imperfeitas. Mas a analogia aqui da igreja com o corpo serve muito bem para aquilo que Paulo queria destacar para as pessoas lá de Corinto. Como é que um corpo funciona? Coordenado. Ele é um só, mas ele é diverso. Por isso o tema unidade e diversidade. Mas dentro dessa diversidade, lógico que os membros do nosso corpo não têm vontade própria, mas nenhum membro do corpo, o olho, por exemplo, pode dizer, eu me basto, eu sou olho, eu sou mais importante do corpo e não preciso do braço. Como diz Paulo no versículo 15, eu vou ler o 14 primeiro, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse o olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não pode os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Então, o olho não pode dizer para o braço, eu não preciso de ti. E vamos imaginar aqui que você tenha uma inflamação nos olhos e que precise tomar um antibiótico. O braço não vai falar, não, eu não quero agulhada aqui em mim, vai aplicar direto essa injeção no olho. Não, o braço, ele suporta aquela dor, vamos assim dizer, porque, lógico, ilustrando, ele sabe que é necessário para que o olho seja curado, que ele sofra aquela dor. Ou se, por exemplo, a boca começar a comer demais, aí a cabeça vai dar uma ordem lá para o estômago, olha, precisa produzir mais suco gástrico aqui, porque senão não vai dar conta. O estômago não vai falar, se vira a boca, eu só produzo tantos ml por dia, não vou produzir mais não. Por que foi comer mais, né? Mas não, o corpo saudável, ele trabalha em harmonia. Ele sabe que um depende do outro, necessita do outro. E não tem um membro que a gente possa falar, esse é dispensável. Pode cortar o dedo aí, todos eles são necessários. Ninguém vai fazer isso com o seu corpo por vontade própria. Ninguém vai chegar e falar, pode cortar um determinado membro. É lógico que em algumas situações, por doença, por alguma coisa, essa necessidade ocorre. Mas como a gente fica triste quando é necessário amputar um membro do corpo, não é? E assim deve ser a igreja. A gente deve pensar que aquela pessoa, aquele membro daquele corpo, que a gente pode
esse aparentemente não faz nada. Ele tem o seu dom e tem o motivo para ele estar ali inserido naquele corpo. Então, essa prática de dizer, já que eu não sou mão, como diz Paulo, o pé fala, então eu não quero ser nada, eu não vou cumprir aqui, eu não vou andar mais não. Eu queria ser mão, se eu não sou também, não vou exercer a minha função. Ou qualquer outro membro. Isso, a gente sabe que fim vai levar a isso, né? O corpo vai definhar se cada membro quiser ter uma outra função e não quiser cumprir a função que ele tem. Imagina se o pé quiser substituir a mão e você tiver que se alimentar pegando o garfo com o pé. A gente até conhece algumas situações assim, mas quando há alguma deficiência, às vezes um membro substitui outro. Mas esse não é o ideal. O ideal é que cumpra cada um com a sua função. Se cada membro do corpo começar a pensar, eu não vou fazer minha função porque eu não queria ser isso, eu acho que nós vamos ficar parecido com aquela citação lá dos ídolos do Salmo 115, né? Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem nariz, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Assim são os ídolos, e tornem-se semelhantes a eles todos que os fazem e que os servem. Ou seja, quando a gente tem esse pensamento de não cumprir a nossa função, nós estamos, na verdade, abandonando o Deus verdadeiro e estamos servindo o ídolo que estamos a nós mesmos, que é cumprir a nossa vontade e pensar que a vontade de Deus, nesse caso, não é soberana e que Deus foi injusto ou foi errado, se equivocou na distribuição de cada um dos dons. Então, é necessário, e a igreja só progride, só é edificada, só cresce quando cada um dos membros desse corpo cumpre a sua função. E por isso também, eu creio que ninguém pode falar assim, eu não preciso estar junto com uma igreja porque eu me basto, eu tenho tudo que eu preciso para ser cristão, eu faço sozinho. Isso é impossível, nenhuma pessoa tem todos os dons. Mas, vamos pensar, se fosse possível isso, ainda que uma pessoa tivesse todos esses dons, seria um motivo maior para ele estar junto com uma igreja, porque a igreja tem necessidade dele. Deus colocou ele ali exatamente para que ele abençoasse com todos esses dons a igreja. Lembrando aqui, quando eu falo igreja, eu não estou falando em igreja presbiteriana independente de EP. Igreja de Cristo espalhada por todo mundo. É lógico que não tem jeito da gente não pensar localmente. Mas, mesmo pensando localmente, você está aqui, você está em EP por algum motivo. Ou, ocasionalmente, alguém pode estar em lugar errado. Às vezes, Deus te deu um dom que você deveria ser bênção para os outros membros, não aqui, talvez na China, na Índia, no Paquistão, em São Paulo, em Paris, ou no Nordeste, ou em Rondônia, onde quer que seja. Às vezes você pode estar no lugar errado. Mas, se você está dentro da vontade de Deus, o dom que você recebeu é para onde você está aqui nessa época. Talvez se você tivesse nascido lá em Jerusalém há 2000 anos atrás, o seu dom seria outro, mas Deus te deu esse dom para que vocês possam servir hoje, aqui onde você está. E até eu já poderia finalizar dizendo isso, que a nossa confusão que às vezes a gente causa com os fizeram os coríntios é não perceber essa vontade soberana de Deus. O uso errado de dons é exatamente isso, é pensar que Deus usá-lo erroneamente para a nossa própria finalidade ou para a nossa própria glória e pensar que os dons nossos ou de outros foram errôneos. Quando a gente pensa em usar para o bem de outros, eu fico pensando aqui, é uma ilustração talvez não muito exata,
Mas vamos dizer que se alguém tivesse 100 milhões de reais para distribuir para uma comunidade de 100 pessoas, que a gente pertencesse a esses 100. E a primeira regra seria, todo mundo vai receber, um pouco ou bastante, mas todo mundo tem que receber. Quando a gente começa a pensar da forma humana, como pensavam os coríntios, a gente ia começar a imaginar, por que eu tenho que ter um motivo para eu receber mais do que os outros. Se fosse dividido igual, seria 1 milhão para cada um, mas já que não precisa receber igual, eu posso receber mais que os outros. E é humano isso, normal pensar isso. Agora, se fosse colocar uma regra, que é o seguinte, um vai receber mais e outro menos, mas ninguém que recebeu o dinheiro pode gastar esse dinheiro consigo mesmo. Ele só pode gastar esse dinheiro com os outros 99. Então, talvez as pessoas começassem a pensar também de uma outra forma errada. Já que eu não posso gastar comigo, então eu quero ficar com o mínimo possível, porque assim os outros são obrigados a gastar em outros, pode gastar em mim. O que está errado também. Na verdade, você pergunta, então qual que é a forma correta de pensar como cristão? A forma correta é pensar assim, Deus é que sabe o que é melhor. Então, se Ele me der 99 milhões, é que Ele sabe que eu posso aplicá-lo melhor na vida dos outros. Se Ele me der R$1 também, é porque Ele sabe a minha necessidade, que com esse R$1 eu poderei também suprir a necessidade dos outros. Mas como eu disse, o importante aqui é saber isso, que a vontade de Deus é soberana. E é impressionante nesse capítulo o número de vezes que fala que o dom não depende do homem, depende de Deus. Já lá desde o versículo 6, diz o seguinte, há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus, então é Deus quem opera tudo em todos. Versículo 7, a manifestação do Espírito é concedida a cada um, é o Espírito quem concede. O versículo 8, porque a um é dado mediante o Espírito. O outro, segundo o mesmo Espírito, versículo 9, a outro no mesmo Espírito, e no mesmo Espírito dons de curar. Versículo 11, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz. Então, como é a vontade soberana de Deus, a cada um individualmente. O versículo 18, mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Versículo 24, contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. Então, Deus é quem toma essa decisão. O versículo 28, a uns estabeleceu quem? Deus, na igreja, primeiramente. Então, a grande lição que eu deixaria aqui na questão da aplicação dos dons é isso, que Deus sabe o que faz. Deus, Ele distribuiu os dons na igreja conforme como Ele aprova, como Ele achou necessário, que era o melhor para a igreja crescesse e se desenvolvesse. Então a gente tem que descobrir o nosso dom e lembrar que aquele dom não nos foi dado para o nosso proveito próprio, mas para o proveito do corpo. Quando o corpo cresce, é lógico que nós também somos beneficiados, mas tudo que a gente faz não é para o proveito próprio, mas é para o interesse do corpo. Tem um dos locais onde Paulo escreve, lá em Romanos 12, que ele fala do dom e fala também de como aplicá-lo. Por exemplo, aquele que preside, faça com cuidado. Aquele que contribui, faça liberalmente. Aquele que exercita misericórdia, faça com alegria. Aquele que profetiza, segundo a medida da fé, o que ensina, use esse dom com dedicação. E assim vai. Nos outros lugares não há uma descrição, esse tipo de descrição. Mas eu diria que há uma condição básica, vamos assim dizer, que caso não esteja descrito, de como é que a gente pode exercer esse dom. E é exatamente aqui, encerrando,
é o final do capítulo 12 de 1 Coríntios. O que o apóstolo Paulo diz aqui? Que a igreja pode e deve até procurar com zelo, aplicação com zelo de cada dom daquele que é melhor para aquela igreja. Mas ele inicia o capítulo 13, e algumas às vezes está no final do versículo do capítulo 12, mas eu vou mostrar para vocês um caminho muito mais excelente. Isso quer dizer o seguinte, que ainda que não houvessem dons na igreja, o que na verdade há, mas ainda que não houvesse, há alguma coisa que não é um presente de Deus, quer dizer, é um presente porque tudo é presente de Deus, mas que ajuda a igreja a crescer. Esse caminho mais excelente é o amor. Mas isso é conversa para semana que vem. Próxima lição 4 será ministrada pelo Osni no próximo domingo. Então não percam os próximos capítulos, não percam o próximo capítulo, onde a gente vai saber que, ainda que a gente tenha dom de línguas, dons de falar a língua de homens e homens, que a gente tem que ter uma coisa mais excelente ainda para aplicar esse dom na igreja. É isso. Bom dia a todos, Deus abençoe.